E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Sakamoto e está começando mais um vídeo aqui no Tudo Xixi Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do arguile, narguile, narga, nargas, nargue, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse a Zagabra e não esqueça do benefício, cupom Sakamoto para 5% de desconto e pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque é extremamente confiável e rápido. Vídeo de hoje para nós terminarmos essa saga dos arguiles, dos setups da L-Bomber. Por último, mas não menos importante, temos aqui Shuriken, uma versão totalmente diferente do que nós brasileiros, enfim, ao redor do mundo está acostumado em tamanho de setup quando a gente fala dessa parte do coração para cima com relação a Dausten, tá certo? Patrick Mayer, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo por aí? Muito bem, Saka. E você, tá bem? Tudo tranquilo. Você concorda comigo que ele, na questão estrutural, é bem diferente do que a gente costuma ver por essa relação que no Brasil teríamos o quê? Uma Dausten menor, mas aqui temos uma Dausten de arguile médio. Então, ele tem aí uma Dausten de arguile médio, só que o corpo, ele lembra como se fosse um arguile pequeno, então pra gente, ele passa a impressão que ele tá faltando, por exemplo, uma central aí. Seria, assim, um corpo pequeno com pernas grandes? Pode ser praticamente isso. Gostou da... Foi a relação que eu comecei agora aqui. Não, porque tem sentido, mas se a gente parar pra pensar, é algo que, assim, é coração em casa de rocha, ou coração-cabeça. É como se faltasse ali o torso, né? Exato, né? Deram uma reduzida ali e deixaram as pernas grandes. Muito bem, então vamos falar desse produto, assim como os demais aí da L-Bomber. Ele leva o quê? Esse polímero de qualidade, leva ao mesmo tempo também as questões do inox, ou seja, quando tem metal é o inox envolvido. Então, iniciando da Dausten, inox com seu difusor, também aí no metal, show de bola, bem bacana, então você consegue rosquear perfeitamente, ter esse encaixe. Chegando aí no coração, nós temos essa parte que é encaixe com borracha aí no vaso, ou seja, bem convencional aqui para nós, nenhuma diferença, nada muito diferente, mas aqui no coração a gente já tem um prato que ele não é prato e temos ao mesmo tempo um coração que ele já é praticamente também o encaixe do roche. Eu estou utilizando aqui de uma forma um pouco diferente, porque foi enviado esse coletor de melaço. Então eu falei, para deixar ele não tão baixo assim, se bem que ele deve ter ganhado aí em torno de uns 4, 5 centímetros, eu falei, para não deixar ele tão baixo, vou colocar esse coletor de melaço, porque ajuda também na hora de assoprar, de puxar, para trazer uma certa maciez, tá bom? Mas aqui é praticamente tudo junto. Você tem essa parte maior aqui, que ela é uma luva também, porque ela não interfere no funcionamento, então eu vou chamar ela de nem semi-luva, vou falar que é um quarto de luva, porque não acaba fechando 100%, muito pelo contrário, fica praticamente tudo aberto aqui, onde tem as gravações da L-Bomber, e é mais um arguile que ele faz homenagem à cultura japonesa, né? O próprio nome Shuriken, né? Faz menção aí, caso você já tenha assistido os filmes, né, de ninjas e tudo mais, tem aí as shurikens que são utilizadas, mas na verdade, assim, shuriken pode ser também, como que eu posso dizer, pode ser chamado outros objetos que são lançados, enfim. Então aqui tem essas menções, tem essa ponta, né, que faz aí essa relação com a ideia da shuriken, muito bem. Então aqui nós temos mais peças, na minha opinião, estéticas do que propriamente funcionais, porque tem esse 1/5 de prato que ele vai saindo pro lado aqui para fazer uma estética. Eu não vejo o porquê de usar, porque é uma área de contato muito pequena, então não tem por que colocar um carvão, sendo que ele é reto e não tem ali curvaturas para segurar o carvão, por exemplo, e nem para colocar um copo, pegador ou qualquer outra coisa que seja. Então 100% estético. E no encaixe, né, você tem aí essa opção, como eu falei para vocês, que a gente está utilizando aqui, com um coletor de melaço ou simplesmente tirar o coletor e colocar o encaixe. Eu acho que fica muito próximo, mas ao mesmo tempo, pensando na questão da segurança, por ter essa peça aqui, pode ficar um pouco mais seguro. Não tem muito que a gente possa falar, né, Patrick? Ele é visualmente dá pra ver que ele é bem mais simples, né? Ele é mais simples, mas assim, ele tem a sua beleza, né?
Eu só fico pensando que assim, provavelmente esse prato existe porque lá o pessoal costuma usar mais os controladores de calor. Porém, esse prato ele não dá suporte nem se quiser usar aquelas proteções, né, aqueles wind covers. Nada. Aqui esse... Não vou nem chamar de prato, tá? Eu vou falar de uma parte pequena, uma fração pequena de um possível prato. Eu acho que é a melhor forma de dizer. Não serve para nada, realmente. Você tentou ali trazer e realmente a gente não vai conseguir usar absolutamente nada aqui neste lugar. A não ser, cara, se você quiser colocar uma caixinha de 50 gramas para tirar uma foto. Só isso. Pode ser um suporte para foto, então? É um suporte para tirar foto aí de embalagem. E aqui, na parte do próprio coração, né, assim como acontece no Midnight, você tem o que? A subida aí da fumaça. E ela sai de um jeito também bem diferente. Então o que eu posso resumir desse setup, ele é totalmente incomum, tá certo? Então, hora da puxada para vocês. É uma puxada macia, muito mais silenciosa que qualquer outro modelo da El Bomber que nós apresentamos aqui no canal, mas tá uma puxada boa. Não vou dizer que ela está inferior às demais, acredito que está bem semelhante. É claro que aqui nós estamos com um vaso de 26 centímetros, mas na minha opinião, o que poderia ficar mais adequado, mas também teria que verificar uma outra borracha para ver se esse encaixe aconteceria, seriam nos vasos menores aí de 20 centímetros, que caso você não saiba muito bem sobre esse vaso, né, ele já foi apresentado em vários outros modelos, principalmente da Alemanha, né, Mose, Vairo-Penta, entre outros aí, Alpha Beat, que também não é da Alemanha, mas é da Europa em si. Esses têm um vaso menor que poderia ficar aqui no encaixe mais interessante, mas sabendo desse coração, eu acredito que esse de 26 seja o mais recomendado para ter boa fixação, ao mesmo tempo boa segurança e uma estabilização. Puxada boa, assim como as outras. Eu acredito que se tiver uma diferença, ela é mínima, é um pouco perceptível, mas em questão assim de sentir o que você está fumando, o que você está degustando, não vejo diferença, tá legal pra caramba. Agora vamos falar desse respiro, Patrick, que ele é diferente, né? Enquanto eu vou assoprando aqui, você fala o que você quiser, ou o que você não quiser. Eu queria falar do vaso, tem uma coisa só me incomoda, que é a relação da gente não ter tantos vasos aí de 20 centímetros. Então, a Dawenstein, por mais que ela seja longa, ela fica na parte do pescoço aí desses vasos de 26, né? Então, me incomoda essa parte estreita aí de água, porque querendo ou não, quando não é tão largo, quando, por exemplo, alcança na parte mais larga ali do vaso, as bolhas vão mais para cima. Eles vão mais pro alto, corre o risco aí de chegar na mangueira, de molhar o respiro, então eu não gosto muito. E justamente o difusor ele tá aí para isso, né? Mas, concordo com você, poderia ser uma Dawenstein mais longa, ou poderia ter vasos menores. Aí você escolhe o que acha mais conveniente para esse tipo de situação. Saída de respiro é diferente, né? Porque ele tá aqui encostando, no coletor de melaço. Mas sem ele, faria um efeito um pouco parecido. É claro que ele cria um bloqueio aqui, né? Ele entraria em contato aí com o Roche, né? O que é um pouquinho diferente. Não é tão habitual a gente ver isso. Mas ele dá um charme, porque ele dá uma escondida no Roche, né? Eu acho que fica bonito. Fumaça, quando ela sobe, é sempre do Roche, né? Quando é nessa área aqui, né? Porque geralmente tem um prato, e aí quando tem uma fumaça mesmo no prato, ela fica ali na região do prato em si, né? Subir é diferente. Assim, eu gostei porque ele traz tudo diferente, tá? Não tem nada que você fala assim, meio padrão, a não ser ter Dawenstein e tudo mais, mas a construção em si e os resultados, eles são totalmente diferentes, esteticamente falando, né? É estranho, né? Porque ele não tem muita simetria. Se a gente for ver essa meia luva aí, ela é mais comprida de um lado, menor do outro, aí tem o prato que fica só de um lado, o respiro parece que sai só para um lado também.
Pensando na nossa realidade, Brasil não é um arguile muito funcional para as nossas prioridades e para as nossas escolhas. Por não ter o prato, por ele ter essas diferenças significativas. E uma coisa que é só minha, tá? Isso não envolve a questão do desempenho em si. Esteticamente, com esse vaso, eu não gostei. Eu também não gostei. O vaso ele tá muito maior, até mesmo se você somar aqui o início do coração até o final do rocha, ele tá muito maior, então tem uma desproporção aí que ela tá gritante e eu sou às vezes um pouco meticuloso com relação a essa parte estética. Não sou tanto a ponto de falar, não vou fumar, degustar no setup porque ele está totalmente desproporcional, mas não posso deixar de passar aqui que desta forma aqui ele ficou bem desproporcional, Patá. Eu também achei, eu gosto mais... quando a gente está falando aí não de arguilhos pequenos, né? Mas quando a gente fala de arguilhos médios e grandes, para mim o vaso ele tem que ter, no mínimo, o tamanho aí da central, junto com o coração, junto com o encaixe do rocha. Em questão de desempenho, basicamente falando de puxada, tá bem legal. Tá bem parecido com os outros modelos, tem uma diferença pequena, porque ele quebra as partículas até mesmo por ter muito mais água e muito menos área aí de fumaça, mas desempenho bom. Eu ficaria mais com os outros 3 modelos. Fazendo um overview, Patá, sobre os arguilhos, os setups da El Bomber, eu acho que o que eu mais gostei chama-se Midnight. Eu também, eu acho que foi o mais legal. Depois ainda viria aí o Katana, depois o Igla e depois o Shuriken. Obrigado. Você falou por mim, concordo em gênero, número e grau. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, a sua participação é muito importante e a gente volta no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, valeu!